Oi, gente, tudo bem? Eu queria falar uma coisinha com vocês sobre o homem rico. O homem rico da Bíblia. Eu não sei se você é cristão ou não, mas provavelmente você já ouviu essa parábola. E se você não ouviu essa parábola, eu vou te explicar. Certo dia, Jesus estava com seus discípulos, né? E chegou um homem para ele e falou assim: Mestre, ele fala, bom mestre, o que eu farei de bom para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu, por que você pergunta sobre o que é bom? Se você quer a vida eterna, obedeça aos mandamentos. Aí ele fala, tá, mas quais são esses mandamentos? Aí Jesus começa a citar os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, ama o seu próximo como a si mesmo, e aí você vai ter a vida eterna. E aí ele fala assim, tudo isso eu tenho obedecido desde criança. Mas o que tá faltando? O que mais falta eu fazer? Porque no fundo ele reconhecia que ele não havia ainda sido salvo. Tá, aí Jesus fala, bom, se você quer ser perfeito, vá, venda as suas coisas, porque ele era um homem rico, e dê o dinheiro aos pobres. E aí você terá um tesouro nos céus. Aí o homem vai lá e se afasta triste, porque ele tinha muitas riquezas. Gente, eu sempre enxerguei esse versículo de uma forma, como eu posso dizer? Uma forma limitada. Eu pensava assim, beleza, ele chegou lá, perguntou o que ele podia fazer, Jesus respondeu que ele tinha que dar as coisas pros pobres, e ele não conseguiu. Beijo, tchau, e pronto, não foi salvo. Mas não é bem assim. Sabe por quê? Porque o primeiro erro dele foi ter chegado em Jesus e falado assim, o que eu farei de bom para herdar a vida eterna? Só que a Bíblia nos diz que não há nada que nós possamos fazer. Nem mesmo se a gente atirar no fogo pelas pessoas, se não tiver amor, se aquilo não for movido por Deus, não haverá vida eterna. Você não pode fazer nada no mundo para se salvar. Você não vai chegar lá no céu com uma carteirinha de tudo que você fez de bom e tudo que você fez de ruim. E se você tiver feito mais coisa ruim, você não entra no céu. Gente, não é uma carteira de vacinação. Não é uma carteira de bons atos. Não. Então, esse é o primeiro erro que aquele homem comete. Ele fala, o que eu farei de bom para herdar a vida eterna? E Jesus, querendo ali entrar na conversa dele, ele falou assim, tá, por que você tá falando o que você tem que fazer de bom? Existe só um que é bom, Deus. Se você quer ter a vida eterna, obedeça aos mandamentos. Aí ele fala assim, tá bom, mas quais são esses mandamentos? Aí Jesus, não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, bababá. Aí ele fala, bom, a tudo isso eu tenho obedecido desde a infância. O que mais falta para eu fazer? Ou seja, gente, ele já obedecia os mandamentos. Ele já fazia tudo certo. Só que ele percebeu a alma dele. Dentro dele ele viu que aquilo ali não salvava ele. Por que ele iria procurar Jesus perguntando o que poderia salvar ele? Porque ele não estava salvo. Porque ele sabia que não estava salvo. Então por que ele não estava salvo? Ele obedecia os mandamentos. Ele fazia tudo certinho. Tal. Aí Jesus fala, bom, se você quer ser perfeito, vende as suas coisas e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Aí ele afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Ali que tá o problema. Ele não poderia se afastar. Ele deveria falar o quê? Senhor, mas isso eu não consigo fazer. Eu consigo honrar meu pai e minha mãe, consigo amar meu próximo, eu consigo não matar ninguém, consigo não adulterar, tudo com a minha própria força, bem aqui no braço.
Mas isso que o Senhor tá me pedindo, realmente, olha, eu não consigo fazer. Mas ele não fez isso. Ele se afastou triste, porque tinha muitas riquezas. Gente, Jesus sabia que ele não conseguia fazer. Ele sabia. Jesus sabia que o homem não conseguia fazer aquilo que ele estava pedindo. Mas qual que era o que Jesus queria ouvir? Eu não consigo. Me ajuda. Me ajuda, Jesus, porque eu não consigo fazer isso. Então, desde o começo, a intenção daquele homem estava errada. O que eu posso fazer de bom? O que eu posso fazer para ser salvo? Não o que Deus fez para eu ser salvo. Ele não queria. Ele queria ser o herói. Ele queria ser o herói da própria história. Ah, eu fiz tal coisa de bom, eu fiz tal coisa, por isso eu tenho o direito de entrar nos céus, eu tenho a honra de entrar nos céus. Ele não queria largar a autossuficiência. Ele não queria reconhecer que ele não era bom, que não havia nada de bom nele. E quando ele se deparou com algo que ele não conseguia fazer, ele se afastou e foi embora. Porque até aquele momento, ele não havia entendido que ele não poderia fazer nada para herdar a vida eterna. Por quê? Porque mesmo se ele tivesse falado, beleza, Jesus, top, eu vou lá vender tudo que eu tenho e vou te seguir. Se ele tivesse feito isso com a própria força, ele não ia entrar nos céus. Ele não ia. Ele tinha que reconhecer que ele não conseguia. Que nada do que ele fizesse ia fazer ele entrar nos céus. Que ele tinha que crer em Jesus Cristo. Isso iria fazer ele entrar nos céus. Isso iria fazer a diferença na vida dele. E não o que ele fizesse. Não o que ele conseguia fazer. Jesus, ele não quer saber o que você consegue fazer. Ele quer saber se você vai ter fé nele. Para ele te ajudar a fazer aquilo que você precisa fazer. Enquanto você tentar com a sua própria força cumprir os mandamentos, amar ao próximo, deixar de fazer as coisas ruins, enquanto você tentar fazer tudo isso com a sua própria força, não vai adiantar de nada. Porque não é assim que a graça funciona. Não é assim na nova aliança. A graça, ela vem justamente porque a gente não pode fazer nada certo sem Jesus. Porque tudo que a gente fizer de bom, tudo sem a ajuda de Jesus, é por algum interesse errado. Não sei se é Martinho Lutero que falava, não sei, mas meu pastor veio falando isso. Se você segue a Deus por medo de ir pro inferno, você vai pro inferno. E se você segue a Deus com interesse de ir pro céu, você vai pro inferno. Porque Deus, ele quer pessoas que creiam nele, não que tenham medo dele, e nem que façam algo com a própria força para entrar no reino dos céus. Deus só quer de você a sua fé. Ele só quer que você creia no Filho de Deus. Então a resposta desse jovem rico deveria ter sido: eu não consigo. Eu tentei até hoje fazer tudo com a minha própria força, tudo. Mas isso, Senhor, isso eu não consigo fazer. Me ajuda. Mas, infelizmente, naquela hora, aquela não foi aquela resposta do jovem rico. Nós não podemos julgar se ele foi pro céu ou não. Mas não foi a resposta que Deus queria ouvir.
Não seja um jovem rico. Seja humilde. Aquele jovem, ele era rico de si. Eu estava conversando com um evangelista esses tempos e ele falou: nós temos que ser pobres em espírito. Porque pobre não é pobre de dinheiro, é pobre de si. Eu sou pobre de mim, pobre de quem eu sou, pobre da minha força. Mas aquele homem, ele não era pobre de si, ele era rico de si. Ele achava que ele podia fazer algo, ou ele queria. Seja pobre de si. Não tente usar a sua própria força, nem naquilo que você consegue fazer. Use a força de Deus para tudo na sua vida. E você vai ver que vai sair muito melhor do que você queria. Amém? Vamos fazer uma oração? Jesus, hoje nós entendemos que nós não queremos ser ricos de nós mesmos. Nós não queremos ser como aquele jovem rico que tentou fazer algo de bom para entrar nos céus. Jesus, não há nada que nós possamos fazer para que você abra as portas do céu pra gente, como o evangelista Lucas fala. Nós não queremos fazer nada pela nossa própria força. Nos ajuda, Jesus, a não fazermos nada que seja, se for com a nossa própria força, mas que nós possamos fazer tudo com a sua força e tudo o que você quer de nós. Que nós sejamos humildes e pobres de nós mesmos, da nossa própria força. E que nós, Jesus, entendamos que a nossa força vem de Ti. Em nome de Jesus Cristo, amém.